Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é luta por direitos. E o nosso convidado é o professor Marcelo Catoni, professor da UFMG, formado em Direito com mestrado e doutorado e pós-doutoramento na Universidade de Roma. A luta por direitos e o reconhecimento de direitos fazem parte exatamente do regime democrático e de sua consolidação. Nós temos, com a Constituição de 88, uma inflexão no modelo de desenvolvimento do Brasil. A ênfase, depois de 1930, foi exatamente na luta pelo desenvolvimento. E isso também deu continuidade, começou com Vargas e teve continuidade com Juscelino e depois propriamente com os governos militares. E a partir da Constituição de 88, abandona-se um pouco essa ênfase no direito e no desenvolvimento e se dá maior ênfase exatamente aos direitos, à inclusão social e à qualidade de vida. Nesse programa nós vamos fazer uma breve histórico sobre a luta pelos direitos no Brasil, as suas várias fases, e encerramos exatamente a nossa programação analisando as jornadas de junho, o movimento reivindicatório que aconteceu há pouco tempo, e que é também uma expressão exatamente por essa luta por direitos. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui na Globo News. Bom, quero agradecer, antes de tudo, pelo convite e pela oportunidade de discutir um tema que é extremamente importante, que é a questão da luta pelos direitos. Perfeito. Nós podemos exatamente admitir essa inflexão, quer dizer, de um lado, a partir de 30, a industrialização e a luta pelo desenvolvimento virou uma política de Estado, né? Sim. A partir e isso é levado à frente por JK e também pelos governos militares. A partir da Constituição de 88, temos exatamente o predomínio da luta pelos direitos no Brasil? O senhor concorda com essa visão histórica que eu fiz na abertura do programa, professor? Bom, eu acho que essa é uma questão bastante complexa, até porque eu não sei se com a Constituição de 1988 haveria uma inflexão no sentido de uma mudança ou alteração de perspectiva do desenvolvimento para os direitos. Até porque a nossa história anterior a 88 pode ser relida também, ou pode ser vista como uma história de luta por direitos. Sim. Ainda que a tradição seja na teoria social, né, ou mesmo na historiografia brasileira, muitas vezes obscureça esse processo de luta política e social por direitos, essa história pode ser resgatada. Por outro lado, 1988, se quiser a Constituição de 88, ela adota uma determinada concepção do papel do Estado, sim, que é a do Estado democrático de direito, que do ponto de vista histórico, esse conceito tem digamos assim, um significado, um sentido, né? Quer dizer, a própria Estado democrático de direito, na sua origem, é uma expressão de esquerda. Sim. Por um lado, parte de uma crítica, digamos assim, à democracia capitalista, né? Reconhecendo, então, portanto, uma tensão entre democracia e capitalismo, claro, mas, por outro lado, também uma crítica àqueles chamados socialismos reais, digamos assim. Claro. A aposta no Estado Democrático de Direito, ou como vai dizer a Constituição Portuguesa de 1976, é de que o Estado de Direito Democrático, ou Estado Democrático de Direito, garantiria exatamente essa transição democrática ao socialismo. Claro. Né? E é interessante que a Constituição de 88, ela não faz propriamente uma opção de tipo socialista, como a Constituição Portuguesa, mas, por outro lado, ela aposta na democratização social, econômica, claro, e cultural, como forma, digamos assim, do aprofundamento da democracia política. O problema, digamos assim, em torno da temática do desenvolvimento
talvez venha já nos anos 90 com os ventos do neoliberalismo, digamos assim. E que, claro, irá, de alguma forma, descaracterizar e muito o próprio modo com que a Constituição trata da ordem social e econômica, ou tratava, digamos assim, no seu texto originário da ordem social e econômica. Perfeito. Quando eu me refiro a isso, eu me refiro um pouco àquela expressão do Ulisses Guimarães, com saudosa memória, né, da Constituição cidadã, né? A questão é que não há cidadania sem a garantia de condições sociais, econômicas e culturais para o seu exercício. Que tem a ver com os direitos, né? E que tem a ver com o desenvolvimento social e econômico. Se nós olharmos a luta por direitos no Brasil, é conquista ou é concessão, professor? Eu defendo a tese de que, na verdade, ela é conquista. E de que há uma tensão, digamos assim, do ponto de vista do discurso político oficial em torno dessa temática. Se a gente for pensar do ponto de vista da luta pelos direitos trabalhistas e da luta pela ampliação dos direitos políticos no Brasil, pensando sobretudo num texto que eu acho fantástico, que é A Invenção do Trabalhismo, da professora Ângela de Castro Gomes, o que ela vai procurar mostrar justamente é que há uma certa, digamos assim, não digo que uma cooptação, mas uma certa absorção a partir de 1930 pelo Estado de um discurso de luta política e social por direitos, sobretudo empreendida na década de 10 e na década de 20, né? E que, enfim, de alguma forma irá contribuir para uma análise tremendamente ambígua, e por não dizer contraditória, em torno de questões tais como populismo, peleguismo, a relação entre os sindicatos e o Estado, sobretudo no período posterior a 45, por exemplo. Pois esse contexto da publicação da CLT em 1943, ou a sua vigência a partir de 1943, nós temos que lembrar que isso se dá num período de guerra e nem numa ditadura no Brasil. Num período de ditadura. Se não fosse essas duas conjecturas, guerra e ditadura, teria ocorrido exatamente a CLT ou teria ocorrido provavelmente o que nós estamos esperando até hoje, a reforma agrária, que ainda não veio. Mas, professor, isso será uma questão para o próximo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta no segundo bloco. No primeiro bloco nós trabalhamos a vinculação entre os direitos e a Constituição de 88. E também mencionamos se os direitos conquistados no Brasil são conquista ou são concessão exatamente dos setores dominantes. Deixamos já no ar a pergunta do segundo bloco para iniciá-lo. E nós estamos nos referindo aqui aos direitos trabalhistas e neste ano a CLT está comemorando 70 anos. E eu estava lembrando que exatamente a CLT é promulgada em 42, com vigência em 43, num contexto de guerra mundial e de ditadura ao nível interno. Se não tivesse essas duas circunstâncias, nós teríamos exatamente tido a CLT tal qual nós a temos ainda hoje, que está em vigência, embora, digamos, as inúmeras modificações pela qual ela passou, não é isso? Eu penso que é um pouco complicado pensar por hipótese nesse caso, porque, de fato, digamos assim, a história que se deu foi exatamente essa, quer dizer, de uma consolidação das leis aí do trabalho, das leis trabalhistas num contexto ditatorial, né, por meio de um decreto-lei do ditador, enfim, num período de guerras. Mas eu dizia no primeiro bloco que a partir de 1930 há uma certa absorção ou cooptação de uma série de pautas, né, de reivindicações trabalhistas, sobretudo
construídas durante a década de 10 e a década de 20, Sim. claro que por referência, obviamente, aos grandes centros urbanos, porque nós temos que lembrar que a CLT ela se volta sobretudo para o trabalhador urbano. E não para o trabalhador não rural. Para o trabalhador rural. A maioria, né? Num contexto em que a nossa economia ela era ainda eminentemente rural. Né? Então há todo um tratamento diferenciado em relação ao trabalhador rural ainda. Né? Enfim, a CLT, então, ela é editada, ela é decretada dentro de um contexto jurídico, político, ideológico, enfim, em que há uma certa absorção, né, ou como eu dizia, né, uma certa cooptação mesmo pelo Estado de um discurso em torno da defesa de direitos ou de pautas trabalhistas, enfim, que haviam sido articuladas por movimentos sociais de inícios do século XX, da década de 10, da década de 20. Mas nessa luta entre capital e trabalho, num certo sentido, o Estado também é um instrumento, uma ferramenta, uma tecnologia que administra esses conflitos. Sim, ali ele assume um papel, ele assume um papel de mediador, né, digamos assim. Ele assume esse papel de, digamos assim, de preponderância nesse debate. Sim. Né? Quer dizer, e de alguma forma tenta absorver em si, né? Ou seja, no contexto de um regime autoritário, esses conflitos entre capital e trabalho. Né? O maior exemplo disso é que, se por um lado a Constituição de 1934 reconhecia o direito de greve, né? Já em plena ditadura do Estado Novo, tanto a greve quanto o lockout, que é a possibilidade, então, portanto, de suspensão das atividades pelo próprio empresariado, são proibidas, digamos assim. Claro. Né? Como também se fecha o Congresso, né? Quer dizer, nenhuma expressão de oposição era feita. Né? Muitas pessoas pensam que a Lei Áurea, 13 de maio de 88, na verdade, muitos dizem que a CLT é a Lei Áurea, porque, na verdade, os escravos conseguiram a libertação, mas não foram incluídos socialmente nem economicamente. Né? Na verdade, o reconhecimento do trabalhador como cidadão e como trabalhador se deu pela CLT. O senhor concorda com essa visão, professor? Bom, na verdade, a Constituição de 1934, ela já havia, de alguma forma, superado aquela concepção liberal conservadora típica do período da chamada República Velha, ou da Primeira República, e reconhecido uma série de direitos coletivos e de direitos sociais. É claro que a perspectiva, digamos assim, do reconhecimento desses direitos, ela se eclipsa, sobretudo, porque o discurso político oficial do Estado Novo é, sobretudo, da concessão. Sim. Né? E não o do reconhecimento de uma luta política, claro. Né? Ou de uma luta social. Sim. É como eu dizia, o Estado, então, ele faz seu um discurso político que era dos movimentos sociais. Perfeito, né? Professor, trazendo essa luta por direitos para hoje, como interpretar as jornadas de junho nessa perspectiva? Bom, acredito que qualquer reflexão que se possa, de alguma forma, tentar começar a fazer a respeito das chamadas jornadas de junho, elas exigem, digamos assim, uma certa cautela. Vou dizer por quê. Primeiro porque eu acredito que se trata de um evento muito recente. Claro. E os desdobramentos desses eventos, digamos assim, ainda são um pouco difíceis de serem percebidos. Eu acredito que esse sentido só vai se construir com um certo distanciamento no tempo. Quer dizer, nós ainda estamos sob o impacto dessa experiência. Sim. Mas o que é interessante perceber desde já é que dificilmente nós poderíamos pensar o que recentemente aconteceu ou tem acontecido no Brasil a partir de categorias tradicionais do político. Né? Em que sentido?
No sentido de que, se por um lado, a história dos movimentos sociais é uma história permeada pela atuação das organizações sindicais, das organizações partidárias, e mesmo assim, com a ampliação da própria compreensão do que seria sociedade civil organizada, associações, grupos, movimentos, enfim, em torno de determinadas pautas políticas ou de pautas políticas específicas, pelo que se pode perceber, ou que se pôde perceber, digamos assim, os movimentos, né, ou as movimentações, as manifestações de junho, elas saem um pouco dessa forma tradicional de reivindicação. Não digo isso apenas pelo fato de que boa parte dessa mobilização ela teria se dado com o uso de outros meios de comunicação, como é o caso da internet, etc, etc. Uhum. Mas é porque esses movimentos transbordam um pouco aquela forma de atuação típica daqueles que seriam quase que os sujeitos políticos e sociais por excelência da virada do século XIX para o século XX. O senhor estaria se referindo ao partido e a sindicatos. Partidos, sindicatos e a sociedade civil. Enfim. Mas nós voltamos a esse tema no terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos. Estamos trabalhando a luta pelos direitos no Brasil. No primeiro bloco nós situamos se a luta pelos direitos é conquista ou é concessão. Ao mesmo tempo, no segundo bloco, trabalhamos dando maior ênfase exatamente aos direitos trabalhistas, contextualizando essa consolidação pela CLT desses direitos. E encerramos o bloco nos referindo exatamente à novidade desses movimentos. O que esses movimentos têm de inovação comparando com o passado, professor? Pois é, como eu dizia, é preciso uma certa cautela, por exemplo, para responder uma questão como essa, porque eu acredito que ainda são fatos muito recentes e eu acho que é preciso esperar um pouco para saber, enfim, quais são os desdobramentos dessas manifestações. Mas eu dizia que essas manifestações, elas talvez extravasem, digamos assim, formas tradicionais, digamos assim, de atuação política e social. Isso não significa marginalizar partido, nem sindicato, nem outras coisas. Na verdade, assim, a questão é que tanto os partidos políticos quanto os sindicatos ou as organizações, né, associações e movimentos da sociedade civil organizada têm um papel extremamente importante em termos não apenas de mobilização da sociedade, mas também de mediação dessas reivindicações. Né? Quer dizer, dificilmente se pode pensar numa democracia participativa, porque a democracia participativa implica também representação política, sem partidos políticos. A questão que aí nós poderíamos discutir é a forma de organização partidária atual hoje no Brasil, ou a forma de organização sindical. A própria representação, né? Ou exatamente os dilemas da representação política. Mas a questão é que essas movimentações, enfim, as manifestações, as mobilizações populares, enfim, todo um conjunto de reivindicações que precisam ser mediados institucionalmente, até porque delas é importante que se resulte, digamos assim, em decisões políticas, né? Decisões que sejam coletivamente vinculantes, enfim. Perfeito. Se nós pegarmos o gancho pela luta pelos direitos, podemos fazer uma ligação muito grande com a mobilidade urbana. A mobilidade urbana seria um direito novo do cidadão, quer dizer, urbano brasileiro? É interessante que essa foi uma das questões, se não iniciais, ao menos centrais nessas manifestações. Por exemplo, quando se dizia, porque a luta é pela diminuição das passagens
no transporte urbano. Eu me lembro de uma faixa numa dessas manifestações que eu acho que mostra bem a questão de fundo. Uma dessas faixas dizia exatamente o seguinte: não se trata de... Não são 5 centavos, claro. São 500 anos. Não são 5 centavos, são 500 anos. A questão é que, quando nós falamos de transporte público, ou de acesso ao transporte público, ou de prestação de serviço nessa área, é claro que o que está em questão é a mobilidade urbana, né? A falta, digamos assim, de uma malha de transporte urbano que possibilite que as pessoas possam conviver na cidade, claro. Que elas possam se movimentar, usufruir dos serviços, ter acesso à cultura, enfim, à educação, à saúde, a serviços que são públicos que são fundamentais, enfim, passa por essa malha de transporte. A questão é que, quando isso não ocorre, o que há é segregação. Segregação, né? Então, nós poderíamos dizer que, além da mobilidade urbana, seria o direito à cidade. Sim, sobretudo o direito à cidade, que, aliás, foi colocado em risco cá entre nós, em razão da forma com que, digamos, a questão da Copa do Mundo, por exemplo, foi e tem sido encaminhada no Brasil, claro. Nos últimos tempos. E essa era além deles reivindicar o padrão FIFA, sim. Há também, digamos, uma manifestação de caráter nacionalista contra a intervenção da FIFA na condução exatamente da campanha e da própria preparação da campanha da Copa, das seleções e depois a Copa do Mundo. O que mais me impressionou, especificamente em relação a esse ponto, diz respeito ao modo com que se compreendeu a chamada zona de comércio e prestação de serviços exclusiva. Sim. A chamada área da FIFA. Claro. A própria legislação que trata exatamente dessa matéria, em momento algum ela fala, por exemplo, de uma zona de segurança, claro. Em que as pessoas não poderiam, por exemplo, adentrar, a não ser portando um ticket, enfim, um ingresso. É impressionante que o que a legislação trata é de uma zona de comércio e de prestação de serviço exclusiva àqueles patrocinadores ligados à FIFA, mas de forma alguma cria uma espécie de uma zona de exceção, claro. Né, em que as pessoas não possam transitar, de que as pessoas não possam adentrar. Agora, sob o argumento dessa interpretação, que é uma interpretação extremamente autoritária, eu fico me pensando até que ponto, a partir de que tradição política, de que tradição social se pôde compreender esse dispositivo, claro. Da lei da FIFA, né? Sim. Foram cometidas as maiores, digamos assim, arbitrariedades nesse país, claro. Inclusive em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Sim. Né? E precisava a força-tarefa aqui para proteger, digamos, essa República do Mineirão, né? Como fosse um Vaticano dentro de Belo Horizonte? É complicadíssimo se pensar, né, digamos assim, nesse pedido por parte do governo do Estado, digamos assim, de efetivos da Força Nacional de Segurança e, sobretudo, quando a Força Nacional de Segurança tem como base de operações o campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí é realmente algo absurdo e inconcebível. Como a comunidade universitária, sempre muito ciosa da sua autonomia, reagiu veementemente contra. Veementemente contra. Embora alguns tenham entendido que a decisão tomada pelo magnífico reitor, num primeiro momento, de abrigar a Força Nacional de Segurança fosse justificável, digamos assim, houve uma reação muito grande por parte dos professores, dos alunos, e dos servidores, de tal maneira que foi o próprio Conselho Universitário que acabou justamente por decidir que o campus não poderia se prestar a uma base de operação da Força Nacional de Segurança. Criamos uma situação absurda de presenciar
a Força Nacional, efetivos da Força Nacional de Segurança disparando bombas de gás lacrimogênico e bombas de efeito moral sobre os manifestantes de dentro do campus da universidade, numa inversão total com o que acontecia durante a ditadura militar, em que a universidade, ela de alguma forma abria suas portas aos manifestantes, aqueles que contestavam o regime, né? De repente houve uma inversão absurda, né, em que a universidade passa a abrigar forças de segurança que, digamos assim, disparam bombas de gás lacrimogêneo de efeito morais sobre manifestantes. Professor, estamos no finalzinho, podemos dizer que a democracia tem essas coisas, né? Sim, essas tensões internas, enfim, e que pode ser pensado do ponto de vista de um aprendizado social de longo prazo. A questão central para o fortalecimento da democracia no Brasil é exatamente o que nós podemos aprender com essas jornadas de junho. Claro, né? E o que ela pode contribuir para o aperfeiçoamento da nossa democracia. Professor, queria agradecer muito sua participação, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão extremamente importante sobre a luta pelos direitos e a atualidade dessa luta nas jornadas de junho. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que os senhores e as senhoras nos têm concedido. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.